Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei. E Davi disse: eu serei bondoso e diplomático para com Hanum, assim como o seu pai Naás foi muito bondoso para comigo. Praticarei a reciprocidade como princípio importantíssimo das relações internacionais. Davi, um estadista. Então, o rei Davi, calcado no princípio da reciprocidade nas relações internacionais, enviou representação diplomática com diversos mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Quero estabelecer negócios com você. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao rei: o Senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar a amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecerem a cidade para poderem destruí-la. Intrigas, fofocas, falatórios para desestabilizar o poder. Intriga para trazer confusão à mentalidade do soberano. Então, Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Era um ritual religioso, uma prática religiosa. A representação diplomática que Davi enviou até ao rei Hanum foi profanada. O rei Hanum escutou a intriga e causou uma ofensa internacional contra a soberania do soberano rei Davi. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles, e no caso, um inimigo mortal. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob. Retrocederei. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles, um inimigo mortal. Eles cometeram uma ofensa e profanação cultural contra a religião e prática dos hebreus. Por isso, o rei escutou a intriga, a confusão veio, ele ofendeu o soberano Davi, logo mais guerras iriam vir. Quer dizer, escutou a fofoca e, por consequência, teve de lançar mão dos cofres públicos para fazer guerras. Intrigas, fofocas só trazem prejuízos. Por isso, os amonitas contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Contrataram mercenários. E mercenários custam muito caro. Também contrataram o rei da cidade de Maacá, com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Uma verdadeira contratação de mercenários, porque o rei Hanum cometeu uma profanação e ofensa internacional contra a boa vontade do soberano rei Davi. Davi só queria estabelecer relações internacionais pacíficas para fomentar o comércio exterior com os amonitas.
mas foi profanado e ofendido internacionalmente. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reobe, e os homens de Tobi e Maacá, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então, escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar imediatamente. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei imediatamente ajudá-lo. Eu irei ajudá-lo imediatamente. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo, pelo rei, pelo nosso território, pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Lutaremos pela nossa cultura. Os amonitas profanaram a representação diplomática que o rei Davi enviou para felicitar o novo rei, o rei Hanum. Isso foi uma ofensa contra Deus, o Todo-Poderoso, contra Jeová. Inadmissível ofensa. Lutemos, irmão, lutemos. Guerreemos até a morte. Então, tempo do mundo antigo, para lá de 3.000 anos para trás. Regime de sociabilidade do escravismo antigo. Economia da guerra. Estado de guerra permanente, permanentemente perene. Estados mais fortes, povos mais fortes, sempre fazendo guerra contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão, saquear suas riquezas, torná-los escravos e tributá-los pesadamente. Lutemos, guerreemos até a morte. Então Joabe e seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Eufrates. Então, eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá, os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou, muito feroz, e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios, uma verdadeira matança. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali mesmo no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, foram submetidos, ficando debaixo do seu poder, do poder soberano do rei Davi, do poder soberano do rei Davi. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. E, finalmente, por fim, foi instaurada a Pax de Davi.
Aqueles que não se submetiam morriam, eram mortos em guerra. E muitos outros se submetiam. E aqueles que eram favoráveis a Davi eram beneficiados por relações internacionais pacíficas que Davi estava empreendendo e estabelecendo. Afinal, relações internacionais pacíficas traz desenvolvimento econômico, ou melhor, relações internacionais pacíficas trazem muitos desenvolvimentos econômicos. Da Pax de Davi, e o homem se agigantou. Davi, muito poderoso, honrado entre a sociedade internacional dos estados da época, por assim dizer, extrapolando a linguística. Davi, reconhecido internacionalmente como rei, soberano, mas quando o homem está grande demais, vem logo o abismo, a queda. E chegamos ao capítulo 11, capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel, da glória, da opulência, da grandiosidade à decadência. Graves pecados cometidos pelo rei Davi. Traição militar. Adultério mediante traição militar. Crime grave, punido com pena de morte. Traição punida com a morte. Veja no que Davi se meteu. O homem estava muito grande, soberano com o poder consolidado, mas precisava ser trabalhado por Deus, precisava ser amassado, tal como o vaso na mão do oleiro, outra alegoria a que acessaremos no futuro próximo. Maravilha! Entrelacemos os diversos livros desta grande biblioteca chamada Bíblia Sagrada. Capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel. Avancemos. Davi e Batesseba. Na primavera seguinte, após Davi ter vencido os amonitas, que estavam associados aos sírios, na primavera seguinte, após o estabelecimento definitivo do poderio de Davi, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Não foi trabalhar. Ficou no seu palácio, admirando a opulência de sua grandeza. Tudo o que eu conquistei. Efetivamente, eu sou um abençoado por Deus. Meu poder está estabelecido. As tribos prestam conta ao meu poderio. Sou reconhecido internacionalmente. Vejam o meu palácio, que belezura. Enquanto o exército de Davi estava no fronte, na linha de frente da guerra, e Davi estava se refestelando em admiração à sua própria riqueza. Mas Davi ficou em Jerusalém. Não foi guerrear. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio, que ficava num local alto, local em que de onde se via tudo. Então, Davi tinha o panorama geral de tudo o que acontecia na planície. Muitas casas abaixo do palácio. Davi via tudo. Meus domínios, meu território,
minha grandeza. E Davi foi passear no terraço do palácio. Dali, bem do alto, viu uma bela mulher, maravilhosa mulher, muito bonita, bela, sensual, tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E logo soube que era Batesseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, o heteu. Então, Davi não pensou duas vezes, mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Conscientemente, veja o que o homem fez. Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram, e Davi teve relações sexuais com ela. Davi a possuiu. Batesseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Então voltou para casa e, tempos depois, descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Vejam só, o homem não vai trabalhar, tira aquela folga maravilhosa enquanto seu exército está fazendo guerra, e ele começa a se distrair, ele começa a se distrair com as suas próprias riquezas, admirando o palácio, admirando a estética bela dos palácios dele, dos palácios dentro do palácio maior, começa a observar todos os seus domínios, e daí ele observa uma casa bem abaixo, uma bela mulher se banhando, toda sensual, maravilhosamente bela e linda, aquela beleza típica da mulher oriental. Davi manda chamá-la, ela vem e eles têm relações sexuais. Tempos depois, Davi descobre que ela está grávida. Vejam só. Davi viu o que não deveria ver e caiu em tentação. Foi engolido pela beleza da mulher e começou a tomar decisões estúpidas e absurdas que muito fez mal a ele. Davi, sabendo que Batseba estava grávida, mandou então mensagem a Joabe. Vejam só a matreirice de Davi. Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. Urias estava na guerra. O marido da mulher estava na guerra. O marido de Batseba estava na guerra. O melhor soldado comandante de Davi. Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. Eu, o rei, quero falar com o meu soldado. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias que ele fosse para casa. Vá para casa e descanse um pouco. Há muito tempo que você está no campo de batalha, na linha de frente. Senti no meu coração de fazer um agrado à sua pessoa. Você é um soldado muito disciplinado, o melhor que eu tenho. Portanto, darei uma folga a você. Vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: Você acaba de voltar depois de ter ficado muito tempo fora com Joabe e os guerreiros nessa guerra que estamos empreendendo já há bastante tempo? Você acaba de voltar depois de ter ficado tanto tempo fora e não vai para casa? Por que você não foi até agora para sua casa, rapaz? Urias respondeu. Urias, um soldado muito trabalhador.
Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher, sendo que o exército do povo de Deus está em guerra? Juro por tudo o que é mais sagrado, que nunca poderia fazer isso com o rei. O que o Senhor me pede, eu não posso cumprir. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Já que você quer ficar na guerra até terminar a guerra, já que você não aceitou a minha prebenda, o meu presente, a minha folga, a minha honraria a você, soldado, já que você não aceitou, então você vai voltar lá para o campo de batalha. Fique somente aqui o resto deste dia e amanhã eu despedirei você e o mandarei de volta para Joabe. Até porque você é um excelente soldado comandante. Joabe já deve estar sentindo a sua falta. Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no seguinte também. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado, entorpecido. Mesmo assim, Urias, muito disciplinado, não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. O homem era um soldado comandante disciplinadíssimo. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou a carta por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada, feroz e reinda. Depois se retire e deixa que ele seja morto. Vulnerabilize o homem e deixe que ele morra. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. Urias também foi morto. Vejam só que sacrifício covarde, de caso pensado. Davi já havia feito muitas guerras contra esse povo. Então, Davi sabia das vantagens e fortalezas desse povo. E dá para perceber que esse exército era um exército composto por muitos arqueiros habilidosíssimos. Então, Davi sabia o ponto vulnerável, mais vulnerável, para vulnerabilizar a defesa de Urias, para que Urias fosse morto. Veja só, Davi, a partir da cobiça, a partir do adultério, começa a fazer merda atrás de merda. Traição militar, crime punido com a pena de morte. Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada, feroz e reinda. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Um sacrifício covarde. Que pecado contra Deus! Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha e ele ficar zangado e irritado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles?
Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Davi planejou um assassinato covarde. E Joabe, muito matreiro e ardiloso, mandou essa seguinte comunicação ao rei Davi. Vá lá, mensageiro, envie esse recado ao rei Davi. Mas, se depois que você contar o recado ao rei Davi, contar tudo sobre a batalha, se ele ficar zangado e chateado e se irritar com você e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Eles são excelentes arqueiros. Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubessete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso a você, responda bem assim: Urias, o seu oficial, também foi morto. Vejam só o recado de Joabe a Davi. Eu sei a merda que você está fazendo. Consequência nefasta e extremamente perversa para a nossa alma. Quando começamos a fazer merda atrás de merda, a gente começa obrigatoriamente a se entregar nas mãos de homens perversos. E Joabe era um homem ardiloso. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse bem assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos, e o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força ainda, até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou muito por ele, fez luto. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor Deus não gostou do que Davi tinha feito. Tremendo pecado, tremenda traição, traição militar, crime de guerra. O melhor trabalhador do rei Davi foi sacrificado para satisfazer a própria cobiça do rei Davi. Tudo porque ele viu o que não deveria ser visto. Estava muito distraído. Um perigo. Que Deus nos proteja. Capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel. O profeta Natã repreende Davi. O próximo texto tem uma conexão fina com o Salmo 51. Viva a escola literária de Davi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: escuta, rei, escuta só o que Deus me mandou te entregar. Sim, profeta, sou todo ouvidos, estou aqui para te escutar. Fala, Deus.
Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado com muito esforço. Afinal, ele era muito pobre, tinha nada. Ele cuidou muito bem dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este homem rico não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi foi tomado por uma fúria de súbito contra aquele homem rico. E Davi disse bem assim: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto agora. Palavra real, palavra do rei, decreto do rei. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel contra o homem pobre. Davi, proferindo juízo muito rigoroso e não se enxergando, proferindo juízo rigorosíssimo contra outros e não se enxergando. Então Natã disse a Davi: esse homem é você, esse homem rico, rei, é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria dado a você 2, 3, 4, 5 vezes mais. Era só me pedir. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você cometeu um crime de guerra, uma traição militar, Davi. Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha, desnecessariamente. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Você cometeu uma traição militar, Davi, e isso tem condenação. Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que ele fosse morto pelo arco do inimigo. Você deixou que os amonitas o matassem. E então ficou com a esposa dele, sem nenhum pudor. Todos estão vendo. Portanto, por que você me desobedeceu, transgrediu os mandamentos de Deus e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns de seus descendentes morrerão de morte violenta. Gravem isso. Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Recuperaremos essa informação um pouco mais à frente, nos próximos capítulos, da decadência de desgraças dentro da casa de Davi, dentro da família de Davi. Portanto, vejam a condenação. Porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça.
Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der elas a outro homem da sua própria família. E ele terá relações com as suas esposas à luz do dia, em plena luz do sol. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa ver o teu castigo, Davi. Então Davi disse bem assim: ó, eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá, mas será castigado. Porque você fez isso, coisa muito covarde, você mostrou muito desprezo contra Deus. Por conta disso, o seu filho morrerá. O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, logo o seu filho morrerá. Você desprezou os mandamentos do Senhor. Aí Natã foi para casa. Próximo tópico, a morte do filho de Davi e Batseba. Então, o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Vejam só a sutileza linguística. Na narrativa, dá para perceber que Deus não reconheceu o casamento de Davi com a mulher de Urias. Vejam só a referência. Então, o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Ficou apenas jejuando, ininterruptamente. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então, os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer algum mal contra nós. Ele poderá fazer alguma loucura contra nós. Ele está inconformado. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou bem assim: a criança morreu? Morreu sim, rei, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Então foi à casa de Deus o Senhor e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais, sem entenderem nada, disseram assim: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou copiosamente por ele, jejuou ininterruptamente e não comeu nada. O Senhor estava definhando, sem comer, passando fome. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Não estamos entendendo nada, rei. O que está acontecendo com o Senhor? Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que o meu filho morresse. Mas o meu pecado foi muito grave. Agora ele está morto. Por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca mais voltará para mim. Não me resta apenas
imaginar o dia em que encontrarei o meu filho na glória de Deus. Mas no dia de hoje, o meu luto cessa. Vou agradecer a Deus pelo perdão do pecado que cometi, pecado muito grave, e tentarei andar na linha. O nascimento de Salomão. Então, Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e tempos depois ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou muito o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava muito. Deus é Deus amor, porque Deus amor transforma maldições em bênçãos. Do pecado de Davi surgiu o mais poderoso reino de Israel, o reino do filho de Davi chamado Salomão, rei sábio, filósofo Salomão. Personagem importantíssimo da cultura humana. Maldições transformadas em bênçãos. Deus é Deus porque Deus é amor e Deus é amor. Davi conquista a cidade de Rabá, próximo tópico. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. A cidade está totalmente subjugada, sitiada. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a, porque eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Joabe mandando um outro recado ao rei Davi. Eu sei dos bastidores dessa conquista e não quero tomar parte nisso. Então, Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Percebam a caracterização do tempo do mundo antigo. Percebam só a caracterização do tempo do mundo antigo. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa, profanando, portanto, o deus dos amonitas, Moloque. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor, saqueou as riquezas da cidade. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. Submeteu esse povo à escravidão. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Percebemos aqui do regime de sociabilidade do escravismo do tempo do mundo antigo, em que povos mais fortes fazem guerras contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão, saquear as suas riquezas e submetê-los a pesados tributos. Vale a releitura. Após Joabe subjugar o território dos amonitas,
Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá e atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Percebam que o primeiro a ser saqueado foi o Deus dos Amonitas. O primeiro a ser saqueado foi o Deus dos Amonitas. Perdeu a pedra preciosa de sua própria coroa. Tempo do mundo antigo. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor, saqueou a cidade de Rabá. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. Submeteu-os à escravidão. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Uma caracterização do regime de sociabilidade do tempo do mundo antigo. Tempo em que povos mais fortes guerreiam a todo momento contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão, saquear as suas riquezas, empreender trabalho forçado sobre eles e tributá-los pesadamente. É isso, que maravilha. Vamos de hidratação. E chegamos ao capítulo 13. Agora que o pau começa a cantar nas costas de Davi. O reboliço e o rebu da confusão, da contenda, das maldades, de todo tipo de perversidade, começa a entrar, começa a fermentar. O fermento da confusão começa a acontecer dentro da casa de Davi. Consequências do pecado de Davi. Todo tipo de perversidade começa a acontecer dentro da casa de Davi. Consequências do pecado de Davi.